O avistamento de OVNIs não ocorre somente na atmosfera terrestre. No início dos anos 60, durante a corrida espacial, astronautas e cosmonautas começaram a testemunhar estranhos eventos no espaço sideral. Em 1958, quando a NASA foi formada, eles literalmente esperavam fazer contato com vida extraterrestre. 4 de dezembro de 1965. 4 horas e 24 minutos após o início de uma missão de 14 dias. Os astronautas da Gemini 7, Frank Borman e James Lovell, ambos pilotos de testes das Forças Armadas, executavam tarefas de rotina. Às 22h34, quando a cápsula sobrevoava o Havaí, ambos veem um objeto brilhante, ou BOG, voando acima da cápsula. Borman entra em contato com o controle da missão em Houston. O que ouvirão a seguir é a transmissão real. Gemini 7 está ouvindo bem? Alto e claro, 7. Prossiga. Tenho um bug às 10 horas. Aqui é Houston. Repita, 7. Eu disse que tenho um bug às 10 horas. A gravação termina repentinamente. A NASA afirma que o objeto é um foguete auxiliar da nave. Lovell responde que consegue ver o foguete também, além de vários avistamentos reais. Eu lembro de ter ouvido isso pelo rádio do carro. Falei com a NASA e eles confirmaram que a frase usada foi "temos um bug em vista". No relatório oficial da NASA, publicado em janeiro de 1966, não há qualquer menção a essa gravação. Lovell e Borman jamais comentaram publicamente essa conversa. Em relação ao público americano, a NASA nega a existência de OVNIs. Eles vêm cobrindo isso desde o surgimento do voo espacial. Desde o início do programa espacial, a NASA registrou inúmeros relatos de avistamentos. 13 de setembro de 1966. Os astronautas Richard Gordon e Charles Conrad da Gemini 11 avistam algo estranho em sua 16ª volta em torno da Terra 27 horas e 47 minutos após a decolagem. Conrad comunica ao controle de terra ter visto um objeto não identificado 80 quilômetros abaixo. É metálico e gira a mais de uma revolução por segundo. Ele pega a câmera e tira 3 fotos. O objeto desce rapidamente e desaparece. Aqui estão as fotos tiradas por Conrad a bordo da Gemini 11. E o NORAD informa que a única coisa que podem imaginar é um foguete de um satélite russo. O pessoal da NASA descarta a explicação do NORAD imediatamente. O caso da Gemini 11 é o único que a NASA considera como sendo não identificado. No entanto, a Gemini 11 não foi a última missão da NASA a ter encontrado OVNIs. Na verdade, os casos se tornaram mais numerosos após o início do programa Apollo. Os astronautas da Apollo eram seguidos por OVNIs. Dizem que Neil Armstrong viu OVNIs. Muitos astronautas viram. Eles não falam sobre isso publicamente, mas deveriam. Houston, é a base da tranquilidade aqui. A águia pousou. A missão da Apollo 11 registrou naves seguindo a cápsula, assim como objetos fotografados pelos astronautas na superfície da Lua. 4 meses depois, em 14 de novembro de 1969, o comandante da Apollo 12, Pete Conrad, comunica à NASA estar vendo um objeto não identificado em sua janela. Um objeto que fica no mesmo lugar o tempo todo e parece estar tombando. Está lá desde ontem. Parece estar nos acompanhando. Embora o objeto seja considerado um fragmento do foguete auxiliar, muitos pesquisadores permanecem céticos. Eles afirmam que tais objetos não seriam capazes de acompanhar a cápsula por um longo período de tempo. Com o fim das missões Apollo e o início da era do ônibus espacial, especialistas acreditam que abriu-se a porta para o aumento da atividade de OVNIs no espaço sideral. Em 1981, teve início o programa do ônibus espacial, e com ele uma onda sem precedentes de avistamentos de OVNIs, incluindo uma evidência registrada em áudio e vídeo. Uma gravação polêmica vem de um voo do ônibus espacial Discovery,
em 13 de maio de 1989. O astronauta John Blaha relata uma visão incomum. Uma das transmissões da NASA que vazou ocorreu em 1989. Um dos astronautas disse: "Ainda estamos vendo os alienígenas. Claro como o dia." A gravação seguinte foi interceptada por um rádio amador em Maryland. Houston, aqui é Discovery. Ainda temos a nave alienígena sob observação. Até hoje, a NASA não confirma nem desmente a veracidade dessa transmissão. O ônibus espacial tem 2 canais de rádio. Um deles é público e todos nós, quando a NASA está transmitindo, podemos ouvir o que os astronautas estão falando. O outro canal é um canal codificado do Departamento de Defesa e é nele que as verdadeiras conversas acontecem. O novo século promete novos casos de avistamentos na NASA. Uma gravação extraordinária ocorreu a bordo do voo STS-73. A especialista da missão, Katherine Coleman, vê algo curioso no terceiro dia da missão de 15 dias. Foi em 21 de outubro de 95. Temos um objeto voador não identificado. E nada depois. Quer dizer, Katherine estava lá flutuando. E foi aí que eu acho que eles entraram no canal codificado e continuaram a conversa. O pesquisador David Sereda estuda fenômenos incomuns no espaço há mais de uma década. Segundo ele, a NASA continuou gravando, mas em uma frequência secreta, nos deixando mais perguntas do que respostas. Temos um objeto voador não identificado. Missões recentes também registraram avistamentos de estranhos objetos. Segundo Sereda, algumas das evidências mais fortes de OVNIs no espaço são de 6 de agosto de 2005, do voo STS-114. O ônibus espacial viajava a 30 mil quilômetros por hora em torno da Terra. Então, o objeto devia estar em uma velocidade muito maior para alcançar o ônibus espacial, voar ao lado dele e depois sair na outra direção. Esta é a imagem feita do ônibus espacial. Mesmo considerando que está a poucos quilômetros do ônibus espacial, é óbvio que é um OVNI muito grande. O objeto entra rapidamente, muda de velocidade e de direção, em seguida sai de cena. A trajetória e a velocidade do objeto desafiam todas as leis da física, levando os pesquisadores a tirarem as próprias conclusões. Quando se aproxima a imagem em qualquer mídia digital, ela fica quadriculada. Assim, algumas das formas retangulares que se vê são pixels, mas dá para ver uma mancha de luz arredondada em torno delas. Dá para diferenciar as formas desse modo. De modo algum, isso são fragmentos. De modo algum, é outro satélite. Quando se faz o processo de eliminação, o que estamos vendo no voo STS-114 é, na verdade, um OVNI. Não existe nada lá que seja assim. Como a NASA não faz comentários sobre OVNIs, a autenticidade das gravações e avistamentos não pode ser oficialmente confirmada, deixando muitas questões em aberto. Os OVNIs acompanharam nossas naves em torno do planeta Terra, o ônibus espacial, mas, acima de tudo, todas as naves do projeto Apollo que foram para a Lua. Acho que muitos astronautas vão começar a abrir o jogo e contar o que viram. Minha impressão é de que aqueles que dizem que as coisas da NASA provam algo estão exagerando. Com o espaço aéreo terrestre mais congestionado a cada dia e com cada vez mais pessoas viajando pelos céus, será possível que os relatos de avistamentos continuarão? Existem inúmeros relatórios oficiais, feitos por aviões comerciais, privados e militares, sobre avistamentos feitos por pilotos. Mesmo enquanto estamos aqui na Califórnia, se um OVNI aparecer sobre a Baía de Santa Mônica, provavelmente vão dizer que foi reflexo do sol por trás da nuvem. Desde o início da aviação, são inúmeros os relatos de pilotos experientes que viram fenômenos estranhos e tiveram encontros com OVNIs. À medida em que nossos pilotos deixam a atmosfera terrestre e seguem para o espaço, muitos continuam a se perguntar: os céus pertencem a nós ou a eles? 3179, temos um passageiro tirando fotos dele agora. Luzes verdes, parece um OVNI.